O meu TikTok de hoje é de Alexei Caio. Alexei é um grande estudioso da mente, do corpo e da alma. Engenheiro da Escola Politécnica de São Paulo, mestre de Aikido quarto Dan, professor e terapeuta de respiração, já escalou o Kilimanjaro e o Aconcagua. Correu 300 quilômetros de maratonas, em ultramaratonas, e desde os 4 anos vive com diabetes, e não apesar do diabetes. A conversa de hoje é sobre a Mantic Experience, projeto de Alexei Caio, com Renato Arruda, que chega na Serra da Mantiqueira esse ano. E é nesse projeto que a dupla resolveu juntar os anos de amizade, os anos de aventuras ao ar livre e uma experiência que une performance, desafios, conforto e bem-estar na natureza. Que seja uma linda conversa e que abra muitos caminhos. Salve, Alexei! Bom te ver aqui. Olá, Renato. Bom também te ver por aqui também. Cara, tô até com um friozinho na barriga, né? Porque a gente já fez tanta coisa junto. Volta à Ilha em Floripa, Bioflow, experiência da Mantic para tudo quanto é lado. Mas a gente nunca fez um bate-papo assim, nesse estilo Mantic Talk. Então, tô com borboletinhas aqui no estômago de ter essa conversa com você. Como toda boa largada de um desafio bonito e grande, é importante ter essas borboletinhas. Eu gosto. Eu também. Bom, e dando um pouco de contexto aqui para as pessoas, né, que tiveram interesse de ouvir essa conversa, o que a gente combinou aqui foi de falar um pouco sobre a experiência em Gaia, que vai acontecer aí no final de semana de 20 de setembro, lá em São Francisco Xavier. E a ideia é a gente contar, através das nossas histórias aqui, um pouco do que a gente gerou, talvez, de energia e de ideias e de propostas do que vai acontecer lá, no final de semana de setembro, né? Então, esse é um pouco o principal objetivo da conversa. Mas acho que a melhor maneira da gente falar do que a gente está criando é falar um pouco da gente, né? Mas eu não vou ficar aqui falando de mim, porque eu acho que já deve ser bem narcísico fazer isso no dia a dia e cansativo, então eu vou tomar a liberdade de começar falando de você, ou perguntando para você, e aí depois a gente troca, tudo bem? Super, super tranquilo, Renato. Então tá. Então, não vou pedir para você fazer um grande resumo da sua história, mas acho que a pergunta que a gente pode começar é: quem é o Alexei que vai estar lá em Gaia no dia 20 de setembro? Uf, boa pergunta e vou tentar ser mais conciso, né? No final, como Gaia é uma a iniciativa Gaia é uma baita experiência imersiva na natureza, o Alexei que vai estar lá em Gaia é uma pessoa que já teve muito contato com a natureza e muito contato consciente com a natureza. Serra da Mantiqueira faz parte desse contato, mesmo em desafios ou em processos de autoconhecimento, inclusive na própria iniciativa Gaia, há um tempinho atrás. Então, em estando de novo nesse espaço conhecido, de poder promover e poder entregar e apresentar para quem estiver lá conosco o melhor desse contato, dessa reconexão, também associado à própria questão de respiração, à própria questão do arco e flecha, à própria questão do contato com a natureza mesmo. Então, pelo menos essa possibilidade de entregar e de apresentar para quem estiver lá experimentando essa reconexão em Gaia, de ser bem guiado e bem cuidado nessa experiência. Então, é mais ou menos isso. Legal. E, e poder entregar isso melhor, né? No final, são coisas incríveis que acontecem. É natureza, é um espaço super idealizado para isso,
para quem não conhece a Iniciativa Gaia, aí você visita o site, conhece um pouquinho mais da própria iniciativa, que são pessoas incríveis que dirigem e tocam o projeto lá também. Antes de falar um pouco de lá de Gaia e da história deles, que eu também acho incrível, uma coisa que sempre me chamou a atenção em você é esse lugar, e você trouxe agora na tua fala, é uma integração entre, vamos chamar assim, esporte de alto rendimento, desafios, vamos dizer, físicos, né? E mentais, e ao mesmo tempo uma leveza, assim, e um bem-estar, né? E um cuidado, um autocuidado, eu diria, né? Então, por exemplo, eu te conheço há bastante tempo, né? Já sei de alguma das suas aventuras. Então, do mesmo jeito que você subiu alta montanha, né? Kilimanjaro, a Aconcagua, que é a maior montanha aqui do continente. Você pratica, né, artes marciais e arquearia meditativa. Você é um terapeuta da linha energética e respiratória. Então, do mesmo jeito que eu já fiz, né, essas sessões de respiração com você, ou uma prática meditativa com você, que parece que a gente está num campo energético e numa dimensão ali de introspecção e cuidado e leveza, eu também já corri a volta à ilha lá em Floripa contigo, que, cara, né, tinha um tempo fechado para 12 pessoas correrem a volta inteira da ilha, saindo, sei lá, 8 horas da manhã e a gente chegou 8 horas da noite. Então, cansaço, estresse, resiliência, bolha no pé, chuva, sofrimento, né? Então, fiz uma pergunta longa, mas cara, como que é essa integração aí dentro de você desses dois Alexeis? Boa pergunta, Renato. No final, a gente vive o mundo aqui fora, mas a gente não é o mundo aqui fora. Antes de mais nada, nós somos, cada um é si mesmo enquanto está jogando o jogo da vida, ou preparando um café da manhã, ou performando em algum lugar. Então, antes de ser aqui fora, eu revisito aqui dentro. E a gente tem vários caminhos para revisitar o dentro, né, da gente mesmo. Pode ser por diversas práticas. Eu uso algumas, aquelas que eu me familiarizei e me especializei. Então, e essas têm feito sentido para mim no meu momento de vida, quer dizer, no meu momento de vida, então nas últimas 3 décadas tem feito sentido para mim, tá? Dentro desse olhar para dentro. E óbvio, quando eu vou jogar o jogo aqui fora, fica um pouco mais fácil de você ter resiliência, de você negociar com elementos mais intensos e mais longos para fazer isso. Então, a arte de entrar e sair, ou a arte de olhar para si mesmo e de saber olhar para fora e depois voltar para si mesmo e reavaliar, para mim é uma bela maestria, tá, Renato? Então, dá para escalar alta montanha, dá para performar dentro de um grupo de atletas, dentro do Volta à Ilha, dá para performar dentro de situações extremas fora, mergulhando para dentro e estando mais tranquilo aqui dentro. De ter espaço aqui dentro para você poder verificar que melhor ferramenta é utilizada para esse momento. Então, é nesse lugar, tá? Eu tenho um pool de ferramentas internas que eu vou usar em algum momento específico dentro da minha realidade aqui fora. Maravilha isso, né? De você ter essa maestria interna, né? Né? E falando dessa maestria, me deu vontade também de te perguntar. Você fez engenharia na Poli, quer dizer, começou uma carreira, né, super, vamos dizer, pragmática, né, na área de exatas, indo muito para profundidade técnica, né, tudo que você estudou. Você começou trabalhando, foi na. Um, foi engenharia, foi na área de saneamento básico, meio ambiente. Tá. E foi aí que o bicho da natureza falou, cara, dá para fazer as duas coisas? Cara, a natureza já fez parte, já começa, e é meu ponto de vista, já começa vindo pelos meus pais. Eles acampam, viajam pelo planeta, viajaram pelo planeta, então tem eu vou colocar DNA desde a concepção. Então, opa, viagem, natureza,
vamos para a fazenda, vamos para a praia, tem essa brincadeira acontecendo e sendo educado. Quando é que eu vou praticar isso para valer, né? Quando é que eu vou para a natureza? Na época da escola, eu já ia para a Serra do Mar, já ia fazer microacampamentos aqui nas redondezas, na época da escola. Isso eu estou falando do colegial. Aí depois do colegial em diante, a época da faculdade foi só expandir esse campo. Não vou ficar aqui na Serra do Mar, eu vou para Chapada Diamantina, eu vou para Curitiba, lá para escalar as montanhas lá de Curitiba, eu vou para lugares mais longe, tá? Então, a questão a faculdade ou a imersão na direção do meio ambiente foi só um reforço com relação a esse contato com a natureza. Te ouvindo, tem sempre um gestual que quando a gente conversa você faz, eu acho que você fez em algum momento que você faz meio um pêndulo com a mão, né? Sempre quando a gente está falando alguma coisa assim que pode ter dois caminhos ou ter, né, talvez uma escolha ou um antagonismo, você faz esse movimento de pêndulo ou de como se fosse a ponta de uma flecha, assim, né? E por que que eu estou trazendo isso? Porque tem a ver isso da integração, que foi a primeira coisa que eu te perguntei. A segunda, de onde que o bichinho da natureza te mordeu, porque eu vejo você com essa capacidade de estar outdoors, né? E você me contou que você vai viver uma experiência de passar um tempo num retiro no meio do mato, acampando e dormindo no chão sem nenhum tipo de alimento, né? Então, teoricamente, você vai ficar 2 dias em jejum, solo no meio do mato, né? E não é isso que a gente está falando lá em Gaia, né? Para quem estiver ouvindo, também não é essa a proposta ainda. Mas. E você mora em São Paulo, cara. Eu conheço sua casa, assim, onde você mora no meio aí dessa maluquice que é motoboy, trânsito, né? Perto de Congonhas, avião passando em cima. Então, de novo, né, indo nessa do pêndulo, como é achar esse equilíbrio, né, de morar numa cidade tão selvagem e ao mesmo tempo estar na natureza e não sentir falta do motoboy nem do barulho do avião, né? Eu considero a questão de morar aqui em São Paulo com essa quantidade de estímulos externos, é uma cidade grande, qualquer outra cidade grande tem essa quantidade, está na questão de, de colocar um limite, de como é que eu decido ou percebo que eu vou ser inundado por essa quantidade de estímulos ou não. Então, eu comento a questão de colocar limite, eu mesmo, isso entra, isso não entra, isso faz parte de mim, isso não faz parte de mim, isso me pertence ou isso não me pertence, tá? Então, antes de mais nada, para eu entender e perceber como colocar limite ou dizer isso me pertence ou não, eu primeiro busco me localizar se eu estou me autorregulado, se eu estou alinhado dentro do meu conceito, dentro de quem eu sou. É óbvio que eu não vou estar para sempre alinhado, esse autorregulado. Eu vou estar pendulando em algumas direções, como você até mesmo trouxe, né? E nesses momentos em que eu estiver não regulado, saber voltar para o caminho do meio. Para mim, a arte maravilhosa é como é que eu retorno, como é que eu me autorregulo. Através da respiração, ou através de uma prática marcial, vou lá fazer uma aula de Aikido, ou através de uma aula de arquearia, ou através de uma meditação, ou através de um alongamento, ou através de uma corrida, pelo corpo, pela emoção, pela respiração, até mesmo pelo cognitivo. Eu pego um livro e leio. Tá? Então, essa arte de autorregular, de vir para o caminho central, puxa, eu estou bem autorregulado hoje. Então, eu vou ser estimulado, vou ser convidado a me desequilibrar a todo momento. A gente vive em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, a gente é desequilibrado, ou é convidado a desequilibrar. E como é que eu retorno? Você pode retornar daqui 10 anos, ou você pode retornar daqui 5 segundos. Não é? De- Eu lembro que quando eu comecei a ler coisas de mindfulness e tal, é, eu estava fazendo um curso no Vale do Silício e tinha uma parte do curso que eram experiências de mindfulness e tal. Então era um curso daquela universidade Singularity University, mas tinha yoga, tinha prática de atividade física e tinha mindfulness todo dia. E nessa área de mindfulness tinha uma startup que ela desenvolveu um neuro XPTO que media as Uhum, ondas cerebrais
para te ajudar num aplicativo a saber se você estava entrando em estágios de repouso e relaxamento ou não, né? E, cara, e aí tinha meio que um passo a passo, o aplicativo ia te ensinando a praticar a respiração e o mindfulness, né? Eu fiz o módulo todo lá, mas eu não consegui chegar nem perto do que era esperado, eu acho, pelo tal do device lá. Então, quando você fala desse lugar de integração e de, né, centralização e tal, como que você faz no dia a dia quando, cara, o motorista te fechou, teu chefe tal coisa, o cliente cancelou, deu um problema no relacionamento aqui, o dinheiro acabou ali, né? Na hora do vamos ver, como que funciona essas ferramentas, né? Parto do pressuposto que eu tenho algumas ferramentas. No final, já tenho uma experiência de vida, né? Já solucionei vários problemas em alta montanha e em artes marciais ou em outros lugares. Então, a partir desse local no dia a dia, que não é uma alta montanha oficialmente, não é uma prática marcial oficialmente, mas é um dia a dia comum. Supermercado, contas a pagar e outras coisas mais, primeira coisa que eu vejo, assim, putz, isso aqui está me sequestrando, ou seja, está me tirando daqui de dentro e está me exigindo algo fora de mim. Fora de mim significa barulho, algo aconteceu fora de mim. A primeira coisa que todo mundo vai fazer, eu, você e todos os 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, vão parar de respirar. Aí só depende se você vai ficar sem respirar pelos próximos 5 minutos ou 2 segundos. O jogo é volta a respirar e você, como está cheio de ferramenta interna, cria espaços e tenta assim, administrar. Essa ferramenta é legal para agora, é aqui. Puta, vamos lá, vamos usar a engenharia para fazer um planejamento financeiro para que você termine um mês. Bem, então engenharia, é matemática, é lógica, isso é cognitivo. No, vou ter que fazer uma aula de Aikido com um determinado tipo de dinâmica, comunicação não violenta, práticas e técnicas. Também tem mental? Tem, mas também tem uma experiência corporal. Uma experiência corporal com um determinado tipo de público. Então, terapêutica respiratória, em Bioflow. Tem técnica nesse local, tem caminho, tem quilômetro rodado nesse local, em que você vai lá e aplica essa técnica e começa pelo menos a começar pelo mínimo. Então, antes de mais nada, o jogo da vida vai te sequestrar a todo momento. Você vai se perceber em algum momento quase azul sem respirar, quase cianótico. Volta a respirar o mais breve possível, né? E você tem ferramenta para negociar. Se não tem, pede ajuda. Opa, preciso de uma ajuda aqui, contrata alguém, chama de novo, né? A questão da comunicação no processo. Então, é o que É, eu tenho aplicado no meu dia a dia. então, e é um pouco essa a razão de eu estar te fazendo todas essas perguntas que, para mim, estão indo quase que todas para esse mesmo lugar, né? Que é de você incorporando experiências e metodologias que você gosta, que você estudou, que você praticou, para ter essas ferramentas à mão, né? E não ficar uma coisa assim, tipo, li um livro ou fiz um curso de mindfulness e tal, e a coisa não vira, não incorpora, né? Não passa a ser parte de quem você é, né? E acho que essa é uma grande admiração que eu tenho por você, que a gente já se conhece há bastante tempo, e você podia, né, ficar aqui falando de seus diplomas e seus anos de estudo e todos os seus troféus e conquistas, né? Mas eu acho que a maior admiração que eu tenho por você é esse lugar da coerência, da leveza e de um bem-estar, mas ao mesmo tempo uma capacidade de lidar com o desafio, com a dificuldade, né? Então, para mim, é meio que um samurai, assim, né? O samurai, cara, na hora dele fazer a cerimônia do chá, é com uma leveza e uma delicadeza que você fala, que coisa linda, né? Um origami, sei lá se samurai faz origami. Mas na hora de cortar a cabeça do inimigo, né? O cara também tem tchá, né? E isso eu sinto muito em você, essa potência. E para terminar aqui o questionário, a gente se conheceu por causa, né, da sua condição com diabetes, né? E foi daí que eu acho que partiu o primeiro imaginário que eu tive em relação a você, porque trabalhando com produtos para diabetes e tal, eu sempre ouvia falar do Alexei nesse lugar da alta performance
com diabetes, né? E não apesar da diabetes, né? E aí que a gente se conheceu na DJ e nos projetos das empresas que eu fui trabalhando. E eu também sempre senti do seu lado, né? É óbvio que eu não tenho diabetes, então é nada mais do que um julgamento meu aqui. Eu sempre senti também um lugar de equilíbrio, né? E de saber lidar com mais essa bolinha no malabar, né? Que eu, por exemplo, não tenho diabetes, é uma bolinha a menos que eu tenho, né? Então, como você lidar com isso, ou lida com isso hoje, aos 50 anos, né? E tantos anos aí com essa condição, vivendo com mais esse desafio aí. Eu fiz uns 50 anos, eu adquiri com 4, né? Então são 46 anos de convívio. São 46 anos de experiência prática, coloca no campo, vai na realidade mesmo, vê aquilo que funciona e dentro dos limites e dentro de a questão do auto-amor, de autocuidado, de preocupação, sem irresponsabilidade, com responsabilidade. No final, a decisão de quero mais, quero continuar vivo bem, quero fazer muito mais coisas aí acontecendo no mundo, parte desse pressuposto com saúde, com qualidade de vida, com qualidade mental, com qualidade emocional. Então, o diabetes, ele traz um montão de experiências fora, com ferramentas que eu tenho naquele momento. No início, com 4 anos, basicamente são os nossos pais que acabam ajudando. E nesse momento, nesse local, no início, foram eles que deram esse apoio de ferramentas que eu não tinha, nem noção de que existiam, para ter um bom controle fora. E no momento em que você vai adquirindo mais ferramentas, habilidades, traz a experiência da oscilação, da possibilidade de estar alto e baixo, de como você se regula para, primeiro de tudo, aprender uma ferramenta nova que não diz respeito ao diabetes, diz respeito à vida, diz respeito a uma prática profissional. Eu não me lembro, quer dizer, eu lembro sim, eventuais estudos ou provas ou imersões em técnicas onde eu estava com hiperglicemia. Geralmente não dá certo. Ou eu estava em hipoglicemia. Geralmente não dá certo. Tá? Então, do que adianta estar dentro de um sistema onde você está buscando aprender uma ferramenta nova e você está com uma oscilação glicêmica elevada? Então, vamos ajustar isso. Deu certo, deu certo. Joga o jogo da vida. É um desafio a cada momento, Renata. A cada momento. Como entendo diabetes, e aí todo mundo que tá nesse universo tem esse vislumbre, esse potencial, e a possibilidade disso também ser um sucesso. Eu quero Legal. dizer, sucesso é, puta, estou bem comigo mesmo, nesse momento, no aqui e agora, Uhum. estou conversando com você, estou participando, estou presente aqui agora conversando com você. Bem, Cara, uma última pergunta, talvez antes de passar o bastão para você. Como você quer sair de Gaia no dia 22 de setembro? quando eu saboreio algo muito, muito, muito especial, que me faz um bem incrível, eu costumo, minha expressão facial denota isso, então vem um sorriso absurdo, olhos brilhando e um silêncio, uma honra profunda por aquilo que eu testemunhei em 2 dias, em 2 dias e meio. Então, faz sentido para mim ter brilho nos olhos, ter um sorriso estampado na cara gigantesco e estar profundamente agradecido. E aí, dentro do meu silêncio pessoal, com esse agradecimento, uau, para fora. Cardíaco, basicamente. Tá? Então, esse é meu desejo. Muito lindo. E posso pegar o bastão? Vai lá. Da mesma forma como você me conhece nessas experiências todas, aí ao longo de volta à ilha, de alta montanha, de respiração terapêutica, até mesmo de arquearia, eu faço a devolutiva para você com relação a conheço você também nessas experiências fora, né? Volta à ilha, respiração, arquearia, mas eu gostaria de saber você
quem vai ser o Renato na iniciativa Gaia dessa experiência? Esse Renato eu não conheço ainda. Gostaria de saber como é que vai ser isso. Cara, eu acho que primeiro vai ser um cara menos, eu diria, controlador, no sentido de querer fazer um evento, como eu fui treinado muito tempo, para que tudo esteja sob controle e tudo saia conforme planejado. Então, eu acho que primeiro seria isso, dar lugar para a experiência que emergir de lá, né? Das pessoas que estiverem lá, das condições climáticas que estiverem lá, enfim, do lugar, do humor, das emoções, de como o dia estiver lá. Mas dando um contorno, né? Porque também a gente também está oferecendo essa experiência para as pessoas, então também tem um lugar de cuidado, de responsabilidade, né? Eu diria de cuidado e responsabilidade com o que vai acontecer lá, mas não controle de relógio, de processos, de todos os mínimos detalhes, né? E o segundo, eu acho que seria construir isso junto, né? Que também para mim é uma coisa que eu tenho descoberto e aprendido muito sobre essa possibilidade de fazer junto, né? Não só com você, mas fazendo junto com as pessoas que vão estar, né, nos bastidores do evento, como também com os participantes, né? Então eu venho de um mundo corporativo de que quando você faz o evento, quem está sentado lá é um participante, mas no lugar mais passivo, né? Sei lá, um lançamento de produto, um congresso médico, uma aula, uma palestra, a pessoa está lá sentada recebendo aquele conteúdo e dizendo gostei ou não gostei. E eu acho que lá a gente vai fazer completamente diferente, né? A ideia é que cada participante seja parte da experiência, né? E traga para a experiência, seja uma experiência própria, né? Sendo bem redundante, seja uma habilidade, seja um apoio, né? Então eu diria que é não fazer esse evento, o evento do Renato, do Alexei, em Gaia, né? Com tudo controlado, planilhado e organizado, mas é dar espaço e ser, vamos dizer, talvez quem abre o campo, né? E depois fecha para que esse encontro dessas pessoas que estiverem lá aconteça e de lá saia a máxima potência possível do evento, né? Sem ter grandes detalhes, controles e nem eu ter que ficar ocupando todos os espaços no palco, no microfone, na luz o tempo todo. Como é levar a Mantique para Mantiqueira, no teu ponto de vista? Então, para mim tem um lance de eu tenho trabalhado bastante isso, se é uma coisa narcísica, eu acho que deve ser, mas tem um lugar de querer compartilhar as minhas experiências desse formato, nesse lugar, como me fizeram tão bem com outras pessoas, né? Então, eu sempre tive na Serra da Mantiqueira em momentos chaves da minha vida, como também como férias, Dia dos Namorados, momentos assim, vamos dizer, de descanso, mas em momentos críticos, especialmente no último ano, né, numa transição de carreira, num momento de saúde física complicado, de saúde emocional complicado. Eu tive na Mantiqueira 3 vezes nesses 3 episódios, né? Logo quando eu saí da vida corporativa, eu tive em Gaia com o John Milton e o pessoal da Coral e o Maurício que me convidou. E, cara, para mim foi muito, muito, muito marcante. Me ajudou um monte a lidar com tudo que eu estava lidando. Depois eu voltei lá para uma formação na área que eu tenho praticado de coaching ontológico, de frente para a Pedra do Baú, ali na pousada do Quilombo, e foi também uma experiência mágica de me conectar com algo que eu quero fazer e queria fazer. E por último, eu estava subindo a Pedra do Baú, né? Acho que você já sabe essa história, mas
e eu tive uma arritmia cardíaca, né? Que era meio assim, preciso cuidar, né? E de lá direto para o hospital, aquela coisa toda. Mas para mim também foi meio. Eu estava negligenciando uma série de coisas do meu corpo, né? E vários sinais que eu já tinha de excesso de atividade física, excesso de performance, né? Nunca usei nenhum tipo de anabolizante ou nada, vamos dizer assim, que tivesse uma conotação prejudicial à saúde, mas eu acredito que eu fiz muito mais atividade física do que o meu corpo pedia, né? E aguentava. E eu comecei a passar mal subindo a Pedra do Baú e no dia seguinte eu ainda insisti, fui pedalar. E aí que realmente a coisa virou bem grave, né? Então, para mim, a Serra da Mantiqueira tem esse lugar especial, né? De contato com a natureza, de reflexão, ter me ajudado a lidar com momentos difíceis, né? E também momentos maravilhosos. Lá eu batizei minha filha, lá eu conheci minha esposa, lá eu comemorei 15 anos de casado, né? E eu acredito muito na energia dos lugares, né? Não é uma coisa que eu take for granted, né? Que eu não leve a sério. Então, acho que o Renato quer, deve ter de novo um componente narcísico grande, reconheço, mas quer compartilhar essa experiência e a potência do lugar e de estar lá na Mantiqueira com mais gente, que as pessoas se sintam melhores depois que elas saírem de lá, em qualquer sentido que isso possa significar. A minha percepção é a Mantic tem ferramentas incríveis no benefício, na criação de pessoas ou de colocar ferramentas na mão de pessoas para que elas se sintam melhor, estejam melhor. Em que local melhor não dá para fazer isso na própria Mantiqueira, onde ela nasceu? Então, no meu olhar, a minha percepção de a Mantique na Mantiqueira é essa beleza dessas duas partes juntas, no mesmo local, com a mesma origem. Então, origem e destino no mesmo local. E óbvio que nunca num plano, né, mas numa espiral. Aí tem as brincadeiras referentes a isso. Então, por isso que me veio a pergunta sobre a Mantique e Mantiqueira. Obrigado pela Então, pergunta. e retorno também a mesma pergunta que você fez para mim no finalzinho. E o Renato saindo da experiência da iniciativa Gaia, no último dia, quando a gente disser obrigado ao espaço e retornando para casa, como você espera, como você se vê? Tem uma vontade de experimentar um reconhecimento diferente, eu diria. Porque o reconhecimento de, como eu falei, estar no palco, num lugar assim, de entregar um conteúdo, de entregar uma experiência, de dar aula, né, de dar treinamento, de fazer eventos de marketing e tal, essa experiência eu já vivi, né, e tenho ela ainda incorporada em mim, né. E eu gosto de fazer isso, não dá para dizer que eu não gosto de fazer esses eventos. Mas aqui tem essa vontade de fazer uma coisa que tenha mais uma cara de oferta para o outro, né? Que não é só um conteúdo, que não é só, sei lá, um produto, né, que a pessoa vai receber do lado de lá. Então, para mim, tem esse desejo de querer sair de lá ouvindo das pessoas que elas se sentiram transformadas por fazerem parte da experiência. Sabe? Do tipo assim, vou tentar dar um exemplo. Alguma pessoa que trouxe uma proposta de algo que a gente podia fazer lá e, enfim, coincidiu de estar no momento certo, na hora certa, e a gente embarcou naquela proposta que aquela pessoa deu, ou uma fala de alguém que ressoou em outra pessoa e essa conexão virou uma amizade, né? Então é meio que assim, receber um agradecimento por ter aberto e criado um espaço no tempo em Gaia para que essa experiência individual de cada um acontecesse. E, de novo, sem roteiro, né? Então, um pode sair de lá com uma decisão de saúde, o outro pode sair de lá com uma decisão profissional, e não necessariamente uma decisão, mas um passo que queira dar. Então, é meio
de alguma forma, ter oferecido algo que fez sentido para o momento de vida daquela pessoa. E que ela Sim. se sinta capaz, com as ferramentas e com o que ela levou de lá, de dar um primeiro passo. Acho que seria isso. É uma resposta longa. Vou tentar encurtar, dizendo assim: é como se uma pessoa está em alta montanha, vou tentar fazer essa analogia. Eu nunca fiz alta montanha que nem você, mas eu imagino que na alta montanha tem uns abrigos ou os lugares para descansar e acampar, né? Então, para mim, seria como se eu tivesse um acampamento bem simples no meio da alta montanha, com uma boa comida, uma boa conversa, e uma boa cama, que eu recebesse as pessoas que estão ali naquele trekking ou naquela escalada e reunisse ali quatro, cinco desses escaladores para comerem, descansarem, terem boas conversas e seguirem, sabe? E cada um está na sua Uhum. escalada, cada um está na sua jornada, e eles saem de lá agradecidos por eu ter proporcionado um momento de pausa, descanso e conexão. Acho que é uma analogia tentando te responder como eu queria sair de lá. E óbvio, fazer isso está dentro da tenda com você e com todo o pessoal lá de Gaia, né? Que legal, que legal. Bem, acho que tá super. Se lembrar de algo mais para colocar em pauta, por favor, eu tô super satisfeito aqui também. Ah, que bom, Alexei. Eu acho que só queria terminar falando um pouco de Gaia, de como foram os nossos dias lá, tentando sintetizar para não ficar muito longo. Me faz e me fez muito bem estar com você lá, né? Porque, como eu falei, eu tenho essa conexão com o teu bem-estar, com a tua coerência, com a tua capacidade de trabalhar na zona de sofrimento e na zona de conforto, de fazer esse pêndulo. Então, ter estado com você lá e estar com você lá no final do mês de setembro me faz muito bem. Isso já é um ponto de partida. E Gaia, da maneira que a gente foi recebido lá pelo Edmundo e pela Renata, né? O Edmundo fundou Uhum. Gaia, se eu não me engano, em 97, com esse propósito de ser um lugar para esse tipo de experiência que a gente quer fazer. E a maneira que eles acolheram a gente, né? A gente teve Gaia para a gente por uma noite, né? Só nós, né? Que também foi um baita privilégio. Então, a maneira de ter aquele espaço daquele tamanho, com tudo aquilo de natureza, cachoeira, árvore, trilha, é, enfim, bicho pra caramba, silêncio, barulho, rio, Uhum. lago, né? Para mim foi assim, cara, é isso que eu precisava para seguir a minha jornada, né? Então, ter estado lá preparando isso com você serviu demais para aquilo que eu quero fazer, né? Que foi um pouco da minha resposta. Esse lugar de recuperar, reenergizar e conectar com você, para mim, tem uma potência imensa. Então, queria te ouvir aí para a gente fechar sobre Gaia, mas para mim é esse o lugar que elas ocupam no meu coração. Gaia, a iniciativa Gaia é um local desenhado para isso para isso que a gente procura entregar agora em setembro para quem estiver conosco. É um espaço de acolhimento, um espaço de bom acolhimento, um espaço onde tem natureza disponível em todas as suas formas, caminhada, vegetação, natureza visual, iluminação, sol, água, cachoeira, alimentação também, maravilhosa alimentação em Gaia, que eu sempre adoro, e descanso, de você poder descansar e se reconectar consigo mesmo. Nada mais simples, nada mais, é, quer dizer, nada mais simples, nada mais urgente num dia a dia quando você está perdido ou agitado. Eu gosto muito dessa ideia, de você reservar esse tempo com consciência. Quero esse final de semana para mim. E ficar e passar uma noite em Gaia, tendo o espaço todinho, no silêncio, ó, e toda a beleza que acontece naquele local, uau, uau, breathless, sem palavras. Cara, olha,
se eu tava com borboletas no estômago quando a gente começou a falar, agora elas todas voaram, porque tá uma levinho, gostoso depois dessa conversa. Tá? Tô que tô. Legal, que legal. E, pô, deu, pelo menos aqui no meu cronômetro, deu 42 minutos de prosa. É, foi um pouquinho mais do que a gente imaginou. Eu sempre falo um pouco mais do que eu gostaria, mas acho que foi mágico, assim. Acho que eu sim, eu estava me sentindo curtindo pra caramba. Então isso para mim já tá suficiente. Meu, uma boa tarde para você aí e vamos falando. Falou, tchau. Até. Tchau, tchau.